Olá, é um prazer ter você aqui assistindo. Eu sou o Arthur e vou apresentar nossa pesquisa, que é Cloud Computing na Indústria 4.0. Ela foi desenvolvida por mim e pelo João, que não está presente nessa apresentação, mas ajudou muito em todos os outros processos de pesquisa e desenvolvimento. Bem, para nos ambientarmos nesse assunto, é importante entendermos o que é a Indústria 4.0. Ela é a última revolução presente dentro do processo industrial, onde trouxe diversos métodos e tecnologias, justamente com o objetivo de aumentar a produtividade e diminuir esforços necessários, dessa forma mudando o conceito do profissional dentro da era tecnológica, onde ele não é mais aquele profissional que acumula o conhecimento, mas sim aquele profissional que está sempre se adaptando a novas tecnologias que surgem a todo momento. Dentre essas tecnologias, as principais são o Big Data, robôs autônomos, simulação, realidade aumentada, entre outros. E uma das mais importantes, ainda mais dentro da indústria 4.0, que trouxe muita utilização da internet, é a computação em nuvem. E o que é a computação em nuvem ou cloud computing em inglês? É a utilização de servidores à distância que são criados por empresas que são específicas desse ramo para processar ou armazenar os dados de uma empresa que busca realizar seus serviços ou atividades que exigem uma grande quantidade ou uma quantidade mediana de dados. Essa é uma tecnologia muito interessante, pois ela traz a ideia de serviço sob demanda, ou seja, você paga por aquilo que você usa. Se você exige uma grande quantidade de processamento de dados em uma determinada época do ano, você só vai pagar essa grande quantidade de dados naquela época do ano. Você pode reduzir os seus gastos, diminuindo o processamento em épocas que você não tende a utilizar tanto do mesmo. Então, essa tecnologia se torna muito flexível e é muito utilizada, além de ser muito vantajosa em áreas que utilizam tecnologias da indústria 4.0. E dentro do cloud computing, você tem diversos setores com uma funcionalidade específica para a utilização que você quer ou que a indústria almeja ao realizar seu serviço. Dentre eles tem o armazenamento, que muitas vezes é confundido por pessoas e cidadãos comuns como um único serviço dentro da nuvem, sendo que isso é um erro, mas ele é algo muito importante, que é justamente a capacidade de você guardar os seus dados dentro de um servidor à distância, dessa forma não ocupando espaço no seu dispositivo, no caso pode ser um aparelho celular ou até um computador. Dentro desses setores também tem o container, que é outra forma de armazenamento, um pouco mais específica da nuvem. É um serviço que é criado a partir da nuvem, onde você pode armazenar seus dados em blocos e dessa forma puxar esses dados de uma maneira muito mais fácil. Isso é, é muito utilizado em empresas que têm uma grande quantidade de processamento, onde elas necessitam de velocidade nesse processamento. Então, isso facilita a velocidade do processamento dos dados. Dentro deles temos o servidor web, que é é o principal serviço dentro do cloud computing, que é justamente o aluguel de um computador online, onde você pode utilizar esse computador à distância. Óbvio que você tem que ter algo físico para utilizar esse à distância, mas o processamento é todo feito nesse servidor à distância e para empresas que necessitam de atividades com grande processamento, isso é muito vantajoso. Também tem um banco de dados que é para a quantidade massiva de dados que uma empresa tem, no caso, nomes, dentre matrículas, essas coisas, e isso pode ser tudo feito através de serviços de nuvem já prontos com essa computação. E, por último, a rede, que é algo que muitas pessoas acabam chamando de servidor dentro de uma empresa, onde ela interliga e conecta todos os equipamentos da empresa, os computadores e até equipamentos de IoT,
que são muito comuns dentro da indústria 4.0. Terminando assim nossa introdução, nós fizemos uma pesquisa, no caso um questionário online, com o objetivo de descobrir qual é o conhecimento das pessoas sobre a indústria 4.0 e a computação em nuvem, sejam elas da área ou não. Dentre as perguntas feitas, algumas são para seccionar as pessoas, ou seja, dividi-las entre as que trabalham ou não na área, e também ter uma prévia de dados sobre quem está respondendo à nossa pesquisa. E outras que são realmente as que são interessantes para sabermos qual é o conhecimento ou o nível de conhecimento dos que responderam o nosso questionário. Começando assim com a primeira pergunta, que é: você vê traços da indústria 4.0 no seu emprego? Onde tivemos um empate entre muitos e alguns, com a maior parte das respostas, e uma parcela que responderam poucos. E o mais impressionante é que ninguém respondeu nenhum, o que mostra que a indústria 4.0 não é mais algo intangível, mas sim algo presente dentro das empresas, em que está cada vez aumentando e evoluindo com o tempo. Seguindo para a segunda pergunta, que é: sua indústria seria significativamente beneficiada pela implementação da indústria 4.0, onde tivemos a impressionante unanimidade de 100% de resposta sim, o que mostra ainda mais a importância que a indústria 4.0 está tendo dentro do mercado, onde os próprios trabalhadores que estão no dia a dia realizando suas atividades percebem a facilidade que esse novo conceito está trazendo dentro do ambiente empresarial e industrial. Agora, a terceira e última pergunta, que é: quais tecnologias de nuvem você conhece? Dessa forma, podendo analisar o nível de conhecimento sobre cloud computing em específico. Foram utilizadas as 5 tecnologias que eu havia citado anteriormente e todas tiveram uma resposta razoável, onde foram observadas pessoas que não trabalham em indústria e o total das duas. E foi possível observar que o container foi a única que não teve a resposta razoável, justamente porque é para uma aplicação mais específica dentro de empresas que têm uma necessidade da velocidade dentro da troca de informações do armazenamento. E as duas que obteram maior resposta foi a rede, com pessoas que trabalham em indústria. Isso mostra porque a rede é muito utilizada em empresas que exigem uma grande quantidade de processamento de dados e essa rede feita na nuvem dá essa vantagem, pois quando exige um grande processamento, ela é realizada muito mais facilmente com a nuvem, e o armazenamento para pessoas que não trabalham em indústria, o que faz sentido, pois as pessoas que não trabalham geralmente têm a visão de que nuvem é armazenamento, e isso é errado, mas ainda assim é um dos serviços da nuvem. Com isso, é possível concluir a importância do cloud computing na indústria 4.0 e a própria importância da indústria 4.0, onde podemos observar que a computação em nuvem traz grandes benefícios para empresas que têm a variação da necessidade de processamento de dados durante um ano e também empresas que buscam a conexão e a utilização de indústria 4.0, que é a facilitação dos serviços através de tecnologias e métodos, onde podemos observar que isso é importante, graças a 100% das respostas dizerem que isso é realmente algo que beneficia as empresas e a indústria, bem como os trabalhadores que estão inseridos nela. E por fim, irei citar algumas das empresas que realizam um serviço de nuvem para demonstrar que não é um serviço ainda em criação, mas sim algo que está no ápice do seu desenvolvimento e em constante evolução. A principal é a AWS, que é o serviço de nuvem da Amazon, em sequência a Azure, que é o serviço de nuvem da Microsoft, e o Google Cloud, que obviamente é o serviço de nuvem da Google. Obrigado pela atenção, essa foi a nossa apresentação, espero que tenham gostado.